Olá, sejam todos bem-vindos. Estou aqui do lado do meu pai para mais um estudo da Escola Sabatina. E antes de entrarmos no tema desse sábado, gostaria então de ressaltar que se inscrevam em nosso canal do YouTube, ativem o sininho de notificação, também nos acompanhem nos demais lugares. Temos a página do Facebook, temos o nosso site movimentaadventista.com.br e também sempre compartilhem os artigos, os vídeos, para que a mensagem seja levada a um público maior. Então o tema já de número 5 deste semestre, tratando sobre justificação pela fé e santificação, será uma pergunta, o título: deixaremos que a história se repita novamente? E isso faz alusão justamente ao que já estudamos nas primeiras partes, uma vez que o tema que girou foi sobre incredulidade. E nós vimos a incredulidade dos nossos primeiros pais, a incredulidade do Israel antigo, do Israel moderno, e agora chega até nós a questão: deixaremos que a história novamente se repita? O verso áureo, então, de ler. Diz assim o verso áureo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3:12. Então o texto aqui de base para esse estudo dá essa advertência do apóstolo Paulo para que não houvesse então esse apartamento de Deus através do que? Do interior ser mau, ser infiel. A transformação tem que ser não só exterior, mas interior também. Então vamos para a primeira pergunta. Quando olhamos para a incredulidade passada, o que devemos reconhecer? 1 Coríntios 10:11 declara: ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então nós vamos ler a nota, sempre lembrando que as notas são todas do Espírito de Profecia, da mensageira do Senhor, deixado para nós, o povo do Advento. Diz assim: a incredulidade e a murmuração dos filhos de Israel ilustra o povo de Deus hoje sobre a terra. Muitos olham para o Israel do passado e se maravilham de sua descrença e contínua murmuração, depois de o Senhor ter feito tanto por eles, dando-lhes repetidas evidências de seu amor e cuidado. Acham que não se deviam ter mostrado ingratos. Os de hoje acham que os de lá não deviam ter sido tão ingratos, mas alguns que assim pensam murmuram e se queixam ante coisas de pequena consequência. Não se conhece a si mesmo. Deus os experimenta com frequência e prova sua fé com pequenas aflições. E eles não suportam a prova melhor do que fez o antigo Israel. Então aqui o que nós podemos ver é essa incredulidade, ela continua presente durante todo o tempo, Vemos que essa murmuração também fez parte da história do Israel moderno e devemos analisar se no presente também não está acontecendo algo semelhante. E aí o texto de Coríntios fala justamente sobre isso, que não haja em nós esse mesmo espírito de incredulidade que houve neles no passado e murmuração. Então nós temos a segunda pergunta, que diz assim: em face de tantas apostasias, que garantia o Senhor nos envia? E quem representa a Igreja de Deus em cada época? O primeiro texto bíblico é o de Sofonias, capítulo 3, versos 12 a 13.
Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. E aí temos um segundo texto ainda em Apocalipse. No verso 1, diz assim no capítulo 14: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E os versos 4 e 5 declaram ainda: Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então nós pusemos esses dois textos ligados um com o outro, que eles têm conexão. Sofonias fala de um povo pequeno, pobre e humilde, mas que na sua boca não se acha engano. E na boca dos 144.000 também não se acha engano. São irrepreensíveis. Isso significa também, não prega doutrina falsa. E aí então, não quer dizer que esse povo não tem defeito, né? Mas não tem doutrina falsa. Outra coisa importante, e não estão contaminados com mulheres. Na Bíblia, então, mulheres, nós entendemos na profecia que significa igreja. Igrejas apóstatas. Os 144.000 desponta de uma maneira diferente. Não estão contaminados com essas igrejas que pregam erro misturado com a verdade. Então temos aqui o texto do Profetas e Reis, página 590, que Ellen White declara o seguinte: Às vezes pode parecer que o Senhor esqueceu os perigos de sua igreja e o dano a ela feito por seus inimigos. Mas Deus não esqueceu. Nada neste mundo é tão caro ao coração de Deus como sua igreja. Não é sua vontade que métodos mundanos corrompam o seu registro. Ele não deixa que seu povo seja vencido pelas tentações de Satanás. Ele punirá os que o representarem mal, mas será misericordioso para com todos os que sinceramente se arrependerem. Ele dará o necessário auxílio aos que o invocarem, pedindo força para o desenvolvimento de um caráter cristão. Então aí respondeu a primeira parte da pergunta, né? Em face de tantas apostasias, que garantia o Senhor nos envia. Esse texto aqui foi escrito no tempo de Ellen White para a igreja que ela pertencia. Depois, nós vimos que surgiram apostasias gravíssimas, né? Como nós vemos até hoje. E aí então, as pessoas se baseiam que Deus não vai rejeitar. Que assim como ela escreveu lá na época, para a igreja chamada da profecia, que ele não deixa que seu povo seja vencido pelas tentações de Satanás. Então essa igreja não vai cair nunca. Esse é o pensamento. Nós vamos ler depois, na pergunta 3, que não é desse jeito, não aconteceu assim. Tanto com a igreja judaica e com a igreja apostólica. Jesus falou assim lá para os discípulos: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. E aí nós vemos que a igreja apostólica cedeu ao papado. Primeiro, lá no ano 321, Constantino já começa a introduzir, falsamente o cristianismo começa a introduzir a apostasia, e aí então, mais adiante, a igreja é rachada, né? E os romanos ficaram com os bens, com as propriedades, houve divisão, como está lá no começo do livro, Grande Conflito. Houve divisão e a igreja teve que fugir para o deserto.
Então nós não podemos ter estaca fincada, é isso que eu quero dizer. Então nós vamos ver aqui, Deus garante para o seu povo que ele não seja vencido, e aqui fala que ele dará o necessário auxílio aos que o invocarem pedindo força ao desenvolvimento de um caráter cristão. E na segunda parte, quem representa a Igreja de Deus em cada época. Aí então, na primeira pergunta nós não citamos, né, foi a história da redenção 128, depois o Mateus citou aqui Profetas e Reis 590, e agora Atos dos Apóstolos, página 11, um texto que muitas vezes é mal compreendido. Almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. Em cada era teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Essas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência. E ao serem chamados para depor a armadura, outros empreenderam a tarefa. Então essas almas fiéis não significa que todas as eras teve só pessoa fiel dentro da igreja. Também lá no começo do grande conflito vem falando que a igreja de Deus, na sua melhor fase, na sua melhor etapa, no seu melhor período, ela sempre foi constituída de duas classes: virgem louca e prudente, joio e trigo, e assim por diante. Então, eu queria destacar ainda um outro aspecto, que é a questão aqui que fala que às vezes pode parecer que o Senhor esqueceu os perigos de sua igreja e o dano a ela feita por seus inimigos. No entanto, pelo que a gente pode ver, Deus prova também, não só individualmente os membros, mas num coletivo a igreja. Assim como foi visto na primeira pergunta, falando de pequenas aflições que Deus envia para provar a fé. E, no entanto, muitas vezes já nesse primeiro estágio não é passado, não passa no teste. Não suporta. E aí essa é a dificuldade, mas Deus gostaria de provar a fé, fossem vitoriosos diante dessas pequenas aflições e Deus os livraria então dos danos que os inimigos poderiam causar à igreja e tudo mais, né? E em relação ao ponto que o meu pai trouxe aí, mesmo no texto do Profetas e Reis, nós vemos que diz que ele punirá os que o representarem mal. Então existe esse aspecto, né? Então, mas quando uma igreja se acha imbatível, que ela não cai nunca, que ela é a última, ela fala: Deus vai punir as virgens loucas, aqueles que não são fiéis, mas nós somos fiéis, vamos continuar sendo a igreja de Deus. Mas não foi assim que aconteceu então, nas outras eras. A própria história da igreja cristã lança a luz do significado desse texto aqui que a Ellen White falou, né? Então, o que ela quis dizer? Que em todas as épocas, em todas as eras, houve almas fiéis. Nunca ficou a igreja desamparada de modo a não ficar nenhum fiel. Ainda que muitas vezes ocorresse o quê? Uma minoria se mantinha fiel, e aí entra um outro aspecto que alguns questionam. Não existe essa questão de remanescente do remanescente. Alguns criticam. Mas a história da igreja cristã é justamente formada disso. Então, aquela igreja formada por Cristo, de repente, uma maior parte se encontra infiel pela entrada dos pagãos. Essa conversão do mundo, entre aspas, do mundo pagão através de Constantino, e mesmo antes, nós vemos que aí aqueles que eram fiéis se retiraram daquela igreja e foram que para o deserto, como a profecia fala, é o período da igreja no deserto. Depois nós temos a Reforma Protestante, que também é uma minoria que sai de lá, e depois o Adventismo sai como uma minoria dentro do protestantismo. Então nós vemos essa história se repetindo várias e várias vezes, né? Não é
loucura achar que só agora tal como... Não, a história nos mostra isso. E aqui vemos que sempre, não só almas fiéis, mas vigias, sentinelas. Quando tombavam alguns, outros se levantavam então para dar continuidade à obra do Evangelho. Vamos então para a terceira pergunta. Qual foi o grande erro de Israel quanto às promessas divinas? Temos aqui um texto bem significativo em Jeremias 7:4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então, os irmãos, imaginem o sofrimento de Jesus, dos apóstolos, né, com uma verdade pura, verdadeira, ter que enfrentar aquela igreja que realmente era a igreja da profecia, a igreja mãe da época, né? O povo de Israel antigo, templo, um ministério, né? E agora então, quando os apóstolos iam pregar para alguém lá da igreja judaica, certamente eles apontavam para o templo, né? Desde o tempo de Jeremias, ele já vinha denunciando isso. Não confie em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é esse, templo do Senhor é esse. Então ele repete 3 vezes aí. E o templo tinha sido construído com direção divina, de fato. Isso. Era um templo dedicado ao Deus verdadeiro, mas isso tudo não bastava. Se a gente lê ali quando Salomão vai consagrar, inaugurar o templo, né? Quantos sacrifícios foram feitos ali de animais, né? E aqueles longos discursos, a bênção que ele deu, depois a oração de joelho, né? E aí o povo de Israel ficou baseado naquilo ali. E nós vamos ver na pergunta, né, qual foi o grande erro de Israel quanto às promessas divinas. Nós vamos entender que essas promessas, elas são o quê? Condicionais. Mateus vai ler, então, anota. A primeira é do Parábola de Jesus 294 e depois Desejar todas as nações, página 106. Diz assim então: o povo judeu acariciava a ideia de que eram os favoritos do céu e seriam sempre exaltados como igreja de Deus. Eram filhos de Abraão, declaravam, e o fundamento de sua prosperidade parecia-lhes tão firme que desafiavam terra e céu para desapossá-los de seus direitos. Por sua conduta infiel, porém, estavam se preparando para a condenação do céu e separação de Deus. O segundo texto ainda diz assim: os judeus haviam compreendido mal a promessa de Deus de dispensar para sempre seu favor a Israel. Os judeus olhavam a sua descendência natural de Abraão como lhe dando direito a esta promessa. Deixavam de atender, porém, as condições que Deus estipulara. Então isso me lembra aquele embate que Jesus teve com os judeus, onde eles se arrogaram filhos de Abraão, e não somente isso, disseram que eles nunca tinham sido escravos de ninguém. Eu estava com isso na cabeça, você já adiantou, foi muito bom. Então é impressionante a cegueira deles em relação a eles desafiarem, acharem que ninguém podia desapossar, sendo que eles já tinham o exemplo da época do cativeiro babilônico, o que tinha acontecido, e agora eles estavam já sobre outro jugo. Eles tinham se libertado daquele cativeiro babilônico, com a Medo-Pérsia eles voltaram à sua terra, restauraram os sacerdócios com Esdras e Neemias, a cidade e tudo mais. Mas de novo, a essa altura da época de Jesus, eles estavam sobre o jugo romano. E mesmo assim continuavam com uma certa arrogância, prepotência. Mas eu vou mais longe ainda. Quando eles falam que nunca tinham sido escravos, eles esqueceram quantos anos eles foram escravos lá no Egito. Depois escravo na mão da Babilônia, um tanto ainda na mão do Medo-Persa. Depois que
foram liberados para voltar. E agora debaixo do jugo romano e mentindo, dizendo que não era escravo de ninguém. Outra coisa que eles falavam, que eram filhos de Abraão, e Jesus fala assim, vocês são filhos do diabo, porque praticam a obra dele, ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso desde o início. Bom, o texto aqui deixou bem claro que as promessas eram condicionais. Deus tinha estipulado condições, mas eles estavam deixando de atender. E aí a gente volta no título, que é uma pergunta: deixaremos que a história se repita novamente? Então essa lição ela veio puxando, o Mateus já falou, desde a queda, a incredulidade, vem vindo, e agora nós vamos chegar no nosso dia. Qual é a nossa situação? Vamos ficar agarrados, que nós somos o povo da parábola, que entendeu o assunto do clamor da meia-noite, fomos excluídos das igrejas, e que somos imbatíveis. É o contrário disso que nós queremos apresentar hoje. Então, chegando agora na quarta pergunta, esse ponto, né? Sendo que esta foi a condição para Israel, deixaremos que a história se repita conosco? O texto de Romanos, capítulo 11, os versos 17 a 21, é bastante significativo, né? Que diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então Jesus já tinha falado: eis que a vossa casa ficará deserta, não ficará pedra sobre pedra no templo, né? E aí Jesus também, como está no Desejar Todas as Nações, se afastou dos guias, se afastou do templo, do povo, que tanto sabia ou achava que sabia, e voltou-se para uma outra classe. Aí então começou o trabalho em prol dos gentios, no terceiro convite, e aí nós vemos Paulo escrevendo no Romano que eles também não deviam ficar batendo no peito, que eles eram zambugeiros, foram enxertados, e agora, se Deus não poupou os ramos naturais, cuidado também vocês. Então nós vamos na nota para esclarecer melhor aqui. As palavras de Deus, essa nota está no Parábola de Jesus 306. As palavras de Deus ao antigo Israel encerram uma advertência solene para a igreja moderna e seus guias. Permanecerão desatendidas as advertências divinas? Continuarão desaproveitadas a oportunidade para o serviço? Serão os profetas seguidores de Cristo impedidos de servi-lo pelo escárnio do mundo, orgulho da razão, a conformação aos costumes e tradições humanas? Rejeitarão a palavra de Deus, como os guias judeus rejeitaram a Cristo? As consequências do pecado de Israel está perante nós. Aceitará a igreja moderna a advertência? Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Romanos 11, agora versos 17, 18, 20 e 21. Mas eu queria destacar o verso 19 que a gente leu na Bíblia, um raciocínio, um argumento daqueles que não eram
os originais, o que eles usavam? Olha o argumento: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertar. Então eu sou o bom. Então, mesmo quando não é um grupo original, é o grupo fiel, vamos assim dizer, ele corre o risco então de achar que, olha, tudo aconteceu para que chegasse até mim, e agora depois de mim não tem continuidade, não tem sequência, é a última igreja. Então esse tipo de raciocínio que justamente deve ser combatido, como vimos no texto. Agora, depois do ano 34 da nossa era, em que condição estavam os gentios? Eles estavam equiparados aos judeus. Não era uma questão agora dos gentios acima dos judeus. E nem sem haver condição nenhuma de judeu ser aceito por Deus. Individualmente, não a nível de nação, a nível de ministério, a nível de um povo então especial, não havia mais isso, mas individualmente poderia se ligar então justamente à igreja de Deus. Então é isso que nós vemos acontecendo nessa história da época então de Jesus. E a mesma coisa pode acontecer em nossos dias, desse raciocínio de achar, olha, a gente tem uma história muito bonita, lá atrás os nossos pioneiros, eles foram excluídos da igreja, a igreja se apostatou, ela não aceitou as verdades, e de repente achar que não pode ir além dessa igreja. Então nós sempre temos destacado em toda a nossa literatura, em todos os estudos que temos apresentados, que a condição de Deus sempre é a obediência, isso desde o início. Então, na nota que nós lemos no começo, o Espírito de Profecia vem fazendo várias perguntas. Continuarão desaproveitadas as oportunidades para o serviço? Serão os profetas seguidores de Cristo impedidos de servi-lo pelo escárnio do mundo, orgulho da razão, a conformação aos costumes e tradições humanas? Então, o que está acontecendo hoje com o nosso povo, o adventismo em geral, e mesmo o nosso movimento, Será que nós também não estamos com medo ou preocupados com o escárnio do mundo e entrando na questão do orgulho da razão e também se conformando aos costumes e tradições humanas? Então nós vamos ver que se nós estamos no tempo final, tempo que a qualquer momento passa o juízo dos mortos para os vivos, e isso se dá antes do decreto dominical, e o selamento se dá também para quem conhece. Então aí nós vemos Ellen White escrevendo, agora, quanto mais agora que se aproxima o juízo dos vivos, não é mais tempo nós buscarmos aquilo que se chama educação superior. E aí será que nosso povo, nossos pais, não estão incentivando que os jovens e crianças busquem as tradições e os costumes humanos? Também deixar entrar a moda no vestuário, no cabelo, afrouxar na reforma de saúde, nos tratamentos naturais, na alimentação, combinação de alimento, horário de alimentação, tudo isso vai fazer parte do nosso currículo. Então vamos mais agora à quinta, que está retardando nossa entrada na Canaã Celeste. Meu pai lê para a gente o texto do Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 22. E esse texto também está no terceiro seleto mundial 213, um texto curto. É privilégio de todo cristão não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se todos os que professam o seu nome estivessem produzindo os frutos para a sua glória, quão rapidamente seria lançada em todo o mundo a semente do Evangelho. Depressa amadureceria a última seara,
e Cristo viria para juntar o precioso grão. Então aí mais uma vez destacando que a gente tem falado, né, dessa necessidade de preparo também nesses últimos dias. Já estudamos anteriormente, falando de uma maior parte da igreja que deve se colocar nessa condição de ser cooperador e esclarecido em relação às mensagens. Então eu quero aproveitar a carona nesse texto que o Mateus lembrou do Serviço Cristão, página 253. O que está retardando então a nossa obra? Ali fala que precisa ter a maior parte um povo esclarecido, que conheça por experiência o que é ser cooperador com Deus. Então, aí nós podemos dizer, bom, teoria nós temos, mas e o cooperador? Muitas vezes a lição que nós estudamos sábado passado, já no outro sábado não lembra mais. Assim está a nossa mente, porque muitas vezes nós temos que nos dedicar mais nas coisas lá de fora, na correria do mundo, né, no trabalho, e as coisas de Deus vão ficando de lado. Mas eu queria lembrar uma coisa importante, que o povo de Deus no passado, lá no tempo de Israel, lá no começo, eles eram um povo livre. Eles cuidavam de ovelhas e cuidavam da plantação, quando se estabeleceram ali na Canaã terrestre. Então não tinha nada que forçava eles, né? Igual nós temos visto, né? Alguns falando, olha, eu estou sendo pressionado no meu trabalho. Eu não vou citar aqui os detalhes, né? Mas muitos estão passando por essa dificuldade, tanto na guarda do sábado como em outras coisas. E aí, se você estivesse morando no campo, fora da cidade, e sendo um povo mais livre, você teria mais oportunidade de ajudar a não retardar a entrada na Canaã Celeste. Vamos para a sexta pergunta, então. Se deixarmos de produzir os frutos esperados, que sentença será pronunciada? Romanos 11:22 diz assim: Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então essa mensagem aí foi para o zambujeiro. O zambujeiro estava batendo no peito que o ramo foi quebrado para ele poder ser enxertado. Agora então Deus vai usar de severidade para os que caíram, mas benignidade se permanecerem na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Significa o que? Condicional a questão. Mateus vai ler essa nota, primeiro é do desejado, de todas as nações 107, depois do quinto testemunho, 456, também está no primeiro seleto, segundo seleto, 157. Então aqui, o primeiro texto declara assim: E também, disse o profeta, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mateus 3,10. Não por seu nome, mas por seus frutos é determinado o valor de uma árvore. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João declarou aos judeus que sua aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. A declaração de nada valia. Se sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus, não eram o seu povo. E o segundo texto nos diz ainda: Deixaremos que a história de Israel se repita em nossa experiência? Haveremos nós, à semelhança deles, desperdiçar nossas oportunidades e privilégios, até que Deus permita nos sobrevirem a opressão e perseguição? Será a obra que podia ser efetuada em paz e relativa prosperidade,
deixado por fazer até que precise ser realizada em dias de trevas, sob a pressão das provas e da perseguição? Então, reflexões sérias aí para a gente, né? O que eu quero dizer aqui nessa nota, trazer a lembrança, que vão, em último caso, Deus vai permitir sobrevir opressão, perseguição, e nós deveríamos aproveitar a liberdade religiosa para fazer o trabalho. Alguém pensa, mas eu estou fazendo, estou distribuindo folheto. Não é só isso daí. É questão do exame do coração também. No tempo de Israel, o povo estava numa peleja muito árdua e estava acontecendo aflição no povo de Deus e muitos soldados estavam perecendo, eu já citei isso outro dia. Então Moisés pega e ergue o cajado, né? Conforme ele erguia o cajado, os soldados venciam na peleja, né? Não tombavam mais na mão dos inimigos. Chegou um momento que Moisés não conseguiu mais suportar, segurar o cajado estendido, e vieram alguns, ergueram o braço dele, ajudaram ele, né? Então isso que é ser cooperador. E também tem o caso de Acã, né? Que é o pecado secreto, lá no templo de Israel, pecado escondido, que pode estar acontecendo também em nosso meio. Um dos motivos da obra não avançar. E aí então diz que por causa de Acã, de um só homem, a maldição estava caindo na onde? Caindo sobre todo o povo. E Amós traz isso para o nosso dia. Assim também, quando os pecados é passado por alto e não é repreendido, aí então toda a maldição vai sobre todo o povo. Então, eu falei agora há pouco de nós nos submetermos também às tradições mundanas, aos costumes mundanos. Ah, mas por que agora não pode mais estudar? E se eu estiver morando na cidade e vou ser perdido? Então, quantas mensagens nós temos trazido desde o começo desse movimento? Olha que faz mais de 40 anos já, e já deveríamos estar também na Canaã Celestial. Algum motivo tem. Então, a maior parte não está sendo nem esclarecido para boas obras e nem cooperador. Então, essa é a questão. Então, se você está entalado na cidade, o seu filho, seu neto, você mesmo nunca lidou com área agrícola, nunca pegou numa enxada, nunca fez nada disso, como que você vai estar preparado para as lutas e para o decreto dominical? Então, aqui fala de opressão que vão vir, e será que Deus vai ter que chegar a esse ponto? Então, diz que se a obra não for efetuada agora em paz, relativa à prosperidade, ela vai ser feita num dia de trevas, sob a pressão das provas e da perseguição. Então, nós estamos vendo as ideologias falsas que estão começando a dominar o mundo. O amargo chama doce, o doce chama amargo. E vemos até cristão, né? Pessoas que conhecem a palavra de Deus, entrando nessa conversa dos falsos ideólogos, né? Que estão confundindo a mente do povo e saindo como vitoriosos, queria lembrar a palavra aqui, como campeões, né? Homens sábios, né? E aí então você tome cuidado com isso também. Quanto mais você estiver envolvido na cidade, pior vai ser a situação. E eu queria destacar que, em certo sentido mais amplo, se a gente for analisar, na realidade já aconteceu isso que a irmã Aide profetizou na época dela, né? De haver maiores dificuldades. Porque eu lembro muito uma passagem que Ellen White escreveu na virada do século, quando ia começar o 1900. E ela escreve então: espalhar missionários para todos os países. E a igreja centralizando, né, demais, Battle Creek
a maior parte da população da cidade era de adventistas, para os irmãos terem uma pequena ideia de que ponto chegou. Então as instituições eram fortes, as igrejas eram grandes, havia os comércios que eram de adventistas também, a maior parte e tudo mais. E teve que haver aqueles juízos divinos, né? Tanto no sanatório, como na casa publicadora. E no templo d'Arde. E por fim no templo. O templo cabia 3.000 pessoas sentadas. Então aí sim, depois disso que eles pelo menos saíram daquela cidade uma parte, mas foi muitas perdas de almas nesse processo todo, onde o Kellogg também levou pessoas ao ceticismo. Mas eu queria destacar então que em certo sentido na época dela havia mais facilidade de viajar para outros países em termos de passaporte, de visto, não havia tanta burocracia como hoje há. Então nós vemos que aquela experiência de Israel, né, que fala que era para eles rapidamente entrarem, os inimigos estariam o quê? Desarmados, sem proteção. Não estavam preparados. 40 anos depois eles tinham se preparado em todos os sentidos para derrubar Israel. Então nós vemos isso acontecer na experiência adventista, que perdeu então sua oportunidade na época de Ellen White. Passou um longo tempo para chegarmos a um despertamento nos idos de 1976, onde nos traz essa mensagem que vai ser destacada inclusive na lição do próximo sábado, sobre a necessidade, então, primeiramente de um reavivamento para despertar as faculdades espirituais nossas, e então partir para uma reforma também. Então, nós vemos nesse sentido, para concluir esse raciocínio, que de fato, hoje já o cenário é desfavorável para tudo isso. E nós, mesmo assim, mesmo que seja debaixo de mais provas, mais perseguição, de alguma maneira a obra terá que ser concluída. Então nós temos visto muito pedido de oração nos cultos de terça-feira, aos enfermos, né? E me fez lembrar um texto. Deus o tinha orientado no tempo de Ellen White que deveriam ter sanatórios para tratamentos naturais. Só que ela disse que esse sanatório não era para ficar trazendo um monte de doente ali para ser curado e lotar o sanatório. Diz que o sanatório era para as pessoas aprenderem os tratamentos naturais e voltarem para suas cidades e estados. E lá então, quando surgisse um problema de doença, eles já sabedores dos tratamentos com água, com barro, alimentação, ervas, medicinais e tal, iam praticar lá. Ah, não, vou mandar tudo para o sanatório. Não era esse o propósito também. Hoje, então, nós vemos qual dos nossos jovens e dos nossos irmãos entende assim de tratamentos naturais. Como deve ser feito. Né? Com profundidade, com tanto profundidade. na teoria como na prática. As duas coisas são importantes. Então, eu estava fiz isso, mas você fez pela metade. Faltou aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Né? Então, nós já fizemos algumas experiências desse tipo, mas as pessoas começaram a acumular em nossa volta e ao ponto de nós não darmos mais conta. Por quê? Porque as pessoas se acomodam, ao invés de aprender e levar para outros, não, eles vão ter que fazer para mim. Bom, vamos então para a 7ª pergunta, que diz assim: apesar dos obstáculos, que ordem nos dá o capitão divino? O texto de Lucas 9:62, e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, aquele que lança a mão do arado não deve olhar para trás, porque se for assim,
não vai ser apto para o reino de Deus. Acho importante que esse texto aqui, que o Mateus leu, no verso 62 de Lucas 9, ele tinha chamado alguém para a obra, e esse rapaz pega e fala assim: deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Só que o pai dele não tinha morrido ainda. Esse que é o problema. E Jesus então fala: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que é o morto enterrando outro morto? Pessoa que não está ligada nas coisas de Deus. Então deixa esses que não querem fazer a obra, não querem fazer o trabalho, está morto. Então eles que cuidem quando essa pessoa morrer. Então seria mais ou menos isso. Não quer dizer que você não vai saber se seu pai, sua mãe está doente ou não. Isso aí também quer dizer que você tem que pôr as coisas de Deus em primeiro lugar. Aí o outro disse o quê? Deixa eu despedir primeiro dos que estão em minha casa, né? Será que nunca mais ele ia poder voltar lá na casa dele? Pedro, certa vez, estava numa viagem e voltou e encontrou a sogra doente, né? E aí então ele cura, pelo poder de Deus, a sogra. Então, as pessoas entendiam muito ao pé da letra e Jesus tinha que estar sempre explicando isso para eles. Aí nós vamos ver a nota do Patriarcas e Profetas 437 e o Mateus vai ler então para nós. Diz assim: o poderoso Deus de Israel, nosso Deus, nele podemos confiar, e se lhe obedecermos às ordens, ele operará em nosso favor de maneira tão assinalada como fez para com o seu antigo povo. Todo aquele que procura seguir o caminho do dever será às vezes assaltado por dúvidas e incredulidade. O caminho algumas vezes estará tão cheio de obstáculos, aparentemente insuperáveis, que abaterão os que cedem ao desânimo. Mas Deus está a dizer a tais: ide avante, cumpri vosso dever, custe o que custar. As dificuldades, que parecem tão enormes que vos enchem de terror a alma, se desvanecerão ao avançardes no caminho da obediência, confiando humildemente em Deus. Então eu ouvi aquele testemunho, né, da irmã Maria Helena sobre o cachorro que veio, cachorro muito perigoso, né, para atacar, e não causou danos terríveis. Deus livrou ali também. E a experiência que o Ronei contou quando ele era criança, jovem, né, distribuindo folheto ali na cidade de, não lembro mais se é Itaporã ou Dourado, lá no Mato Grosso. E aí o cachorro avançou no pai dele, um cachorro muito bravo, e quando chegou a 2-3 metros do pai dele, o cachorro engasgou e começou a chorar e voltou para trás. Então isso é um livramento que Deus permite. E eu queria contar também que quando eu era solteiro ainda, noivo da minha esposa, eu fiz um propósito com Deus assim: se Jesus aprendeu no colo de Maria e ele não precisou ir em escola de fora, e nem João Batista, eu tenho esse propósito se um dia eu tiver filhos. E aí então eu fui e contei para ela, a noiva, né? Ela escutou, ficou quieta, falou: daqui uns tempos ele esquece disso. Aí veio a primeira filha, e aí quando chegou a idade, eu falei: é você que é a Maria de Nazaré que vai ensinar a sua filha. Foi um susto, né? Mas você, eu falei: não, eu falei que ia ser desse jeito. E eu digo para vocês que nos 4 filhos que nós tivemos, eu sofri muito obstáculo e muita angústia, muita dificuldade entre parentes, amigos, alguns da própria igreja e também vizinhos. Aí eu fiquei pensando assim: como que Deus vai me livrar? E Deus deu o livramento. E hoje nós vemos a AMED fazendo um trabalho que o povo de Deus tinha que fazer, Associação Nacional de Educação Domiciliar. E muitos que são católicos, evangélicos,
ou nem são católicos nem evangélicos, estão se dedicando a isso. E está para ser aprovado essa lei no Congresso, que isso não vai ser mais um problema, né? Ficar com o filho em casa e dar aula para ele. Então, os obstáculos são grandes, mas você tem que acreditar que essas dificuldades, elas vão desvanecer, elas desaparecem quando você confia no Senhor. E aí, então, eu lembro de Josué: eia, subamos e possuamos a terra. Então, vamos mais adiante, a 8ª pergunta. Semelhante aos israelitas no deserto, como muitos raciocinam. Mateus 6, 25 a 26 declara: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cercam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, esses questionamentos sobre a providência divina, que devemos ter confiança. Bom, mas nós estamos tão acomodados nas nossas casas, os nossos móveis, toda a arrumação, não quer dizer que nós não podemos ter. Ellen White, no final da vida dela, ela morava numa casa boa, mas morar quase que em estábulo, lugares ruins, né? A alimentação fraca, quase que passando fome. E não tinha batata, comia nabo, né? E o Ray Smith chegava para ela e falava: e aí, irmã White, hoje nós vamos ter nabo para comer? Brincava com ela, né? Ela era profetisa, era cozinheira, cuidava dos filhos, do marido e dos jovens que estavam ali na casa. Então passaram muita dificuldade. Mas no fim da vida dela já morou num lugar mais acomodado, né? Mais tranquilo. E o perigo é nós estarmos grudados nisso, porque quando tivermos que perseguir, eu estava olhando aqui, como é que eu vou levar aquela poltrona? Como que eu vou levar aquilo? Não vou levar nada, vou ter que largar tudo. Sabe que enquanto você falava, me lembrei da experiência de Ellen White indo para a Austrália. Nós bem sabemos que não era do propósito de Deus que ela fosse. Ellen White foi basicamente exilada para lá, a igreja não queria ela perto da liderança porque ela advertia, ela sempre era uma constante reprovação às más práticas deles. Contestadora. E aí então, numa distância, ainda mais naquela época, né? Imaginarmos mandar para o outro lado do planeta, na Austrália, a profetisa da igreja. Mas Deus permitiu que tudo isso ocorresse, que eles dessem os seus frutos lá nos Estados Unidos, né? E tudo mais. E foi aquela situação revertida uma bênção, aonde Ellen White pela primeira vez lá na Austrália já pôde pôr em prática, né, vários dos conselhos dela na área da vida no campo, na tratamentos naturais, tratamentos, os colégios também e tudo mais. Lá na Austrália foi a primeira experiência prática mesmo. E depois, quando ela voltou, lá na Califórnia ela deu continuidade. Então nós vimos que as escolas ali eram preparando missionários, né? na área prática e também de plantio. E eu lembro que certa vez ela foi comprar umas mudas num viveiro e o homem quis ensinar ela como é que fazia, para fazer as covas, como é que plantava, né? Ela falou: não, eu tenho o meu sistema, depois o senhor vai ver lá como que é. E quando ele foi ver, as árvores já estavam crescidas, muito altas. Sabe o que ela fazia? Ela mandava fazer as covas e ela punha pedra misturada na terra, na cova. Veja que coisa maravilhosa, está lá no Mensagem Escolhida. Então eu nunca esqueço disso. Alguém chega aqui em casa e fala: o que você está fazendo com esse monte de pedra aí? É entulho, o que você vai fazer com isso? Eu estou misturando na cova.
Ah, isso é loucura, para que você vai fazer isso? Ao contrário, a raiz precisa disso, ela precisa de espaço, e eu não sei qual é o motivo total, né? Talvez os micro-organismos se desenvolvem melhor assim, dessa maneira, mas ela já tinha essa instrução. Então aqui os textos de Ellen White, temos do Patriarcas e Profetas 292, 293 para lermos, né? Primeiro parágrafo diz assim: não haviam os israelitas por enquanto sofrido fome, suas necessidades presentes eram supridas, mas temiam pelo futuro, não podiam compreender como essas extensas multidões deveriam manter-se em suas viagens pelo deserto, e em imaginação viam seus filhos a perecer de fome. Quantas vezes é essa a experiência, né? Dessa questão do temer pelo futuro, sofrer por antecipação. Isso é um pouco da ansiedade que a nossa geração vive também, né? E eu não estou livre disso, quero dizer que eu não sou melhor que ninguém. E essa ansiedade, ela toma posse da gente. Imagina um homem que toma uma decisão, né? Dos filhos ser educado fora, em casa, né? Mais uma carga para a esposa, né? E aí, então, as dificuldades financeiras, né? Alimentação. E aí, então, como que eu vou sobreviver? Como que eu vou conseguir manter agora 4 filhos? Tudo isso daí vem na cabeça da pessoa. Então, a continuação diz assim: muitos consideram os israelitas daquele tempo e admiram-se de sua incredulidade e murmuração, achando que, se tivessem estado em lugar deles, não teriam sido tão ingratos. Mas, quando sua fé é provada, mesmo com pequenas aflições, não manifestam maior fé ou paciência do que fez o antigo Israel. Quando levados a situações angustiosas, murmuram contra o meio que Deus escolheu para os purificar. Posto que sejam supridas suas necessidades presentes, muitos não estão dispostos a confiar em Deus para o futuro e se acham em constante ansiedade, receosos de que a pobreza lhes sobrevenha e seus filhos venham a sofrer. Alguns estão sempre a ver antecipadamente o mal, ou a aumentar as dificuldades que realmente existem, de modo que seus olhos ficam cegos às muitas bênçãos que lhes reclamam gratidão. Um outro problema e um efeito colateral dessa questão de sofrer por antecipação ou aumentar a dificuldade é não discernir as bênçãos no presente que Deus tem concedido. Queria lembrar aos irmãos que eu e aqui o meu vizinho mexicano, Renato, inventamos de plantar uma grande parte de milho, uma área que nós cercamos ali. Só que o mato começou a tomar conta, o milho ainda está pequeno. E eu sou almofadinha, fui criado na cidade, na base de sorvete, chocolate, refrigerante, comidas boas, só na tranquilidade, né? E aí, quando eu tenho que ir lá no sol, limpar aquele milho, chegar a terra nele, dá vontade de voltar para trás. É muito mais fácil pegar um livro na mão, um notebook, um celular e ficar ali sentado na sombra, né? E aí tem uma pessoa que é modelo para mim, eu quero dar um testemunho aqui. Meu irmão Arlindo Vago, ele tem mais de 80 anos e toda vez eu ligo para ele de manhã, 9 horas assim, e eu brinco com ele: aí Arlindão, tá dormindo ainda? Ele falou: tô aqui suado já, querendo voltar para almoçar já. Então é isso que eu penso, né? Quem de nós estamos preparados para enfrentar uma lavoura? É muito melhor voltar para dentro e ficar numa rua, tomar um banho, né? Regaladamente, tranquilo, comer, dormir, né? Então é isso que eu quero dizer. Quando vierem as aflições, vai morrer igual frango de granja.
Frango de granja não suporta nada. Então aqui é importante destacar também que Ellen White afirma sim que Deus envia também provas para a purificação, né, do seu povo. É para refinar o caráter, né, como bem sabemos. Vamos para a nona. Do deserto em que estamos até a terra prometida, qual deve ser nossa confiança? Desde Isaías diz, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Então vamos parar de falar de coisa negativa, só de coisa ruim, triste. E agora nós estamos vendo um texto aqui que Deus escreveu para Israel e serve para nós. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, né? Devia ser uva preta, né? Cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, guarda quem? A vinha. A cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia guardarei. Essa vinha é a igreja de Deus. Então é para desde já cantar, se regozijar, né? Isso. Direcionou para aquele dia, ainda viria esse dia de bênção. Isso, foi bom, Mateus, lembrar, né? Que eu não tinha percebido a conjugação do verbo. Naquele dia haverá, futuro, né? Então aqui na nota, no sétimo testemunho para a igreja 210 e no terceiro seleto 190, diz assim: a misericórdia de Deus, sua providência mantenedora, seus maravilhosos livramentos devem ser rememorados passo a passo. Não só falar de coisa negativa, mas também seus maravilhosos livramentos devem ser rememorados, sua providência mantenedora passo a passo deve ser lembrado. Ao recordar o passado, deve o povo de Deus ver que o Senhor está sempre repetindo o seu procedimento. Deve compreender as advertências feitas e cuidar em não repetir os erros, renunciando a toda confiança própria. Deve acreditar que ele aguardará de desonrar outra vez o seu nome. E depois o texto, 2 linhas. Desejar todas as nações, 106. A um povo em cujo coração sua lei está escrita, é assegurado o favor de Deus. Então isso que nós lemos lá, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, eu a regarei, guardarei ela noite e dia, cuidarei dela. Está falando de um povo em cujo coração sua lei está escrita. Então aqui podemos destacar, né, toda a história que nós temos para advertência, para exemplo. Somos privilegiados nesse sentido e cumpre a nós não repetirmos a história, ou seja, não repetir os erros do passado. E aqui diz que, de fato, devemos acreditar que Ele vai nos guardar de desonrar outra vez o seu nome. Mas isso é condicional. Então, mas isso diz que é renunciando a toda confiança própria. Não é por conta da nossa fé, da nossa fidelidade. Nossa fé pode ser fraca, pode desfalecer. Mas é a confiança, então, de que Deus vem ao nosso encontro com suas promessas, com suas bênçãos, e nos traz de novo uma nova oportunidade para nos levantarmos e tentarmos com mais afinco fazer a sua obra. A última pergunta, então, é: diante de tais promessas, como devemos proceder? Texto de Joel 2, 12 e 13 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, Ele tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então nós estamos agora, conforme o estudo da parábola das 10 virgens, na terceira vigília. E falta muito pouco para clarear o dia. E diz que essa manhã
ela é adiada em misericórdia. É o que está falando aqui, que Deus, Ele é compassivo, misericordioso e tardio em irar-se. É grande em benignidade e se arrepende do mal. Mas se nós voltarmos para trás, fizermos igual aos judeus, igual o povo adventista no passado, então não vai acontecer esse fato. Vai ser tudo diferente. Então, o último texto de Ellen White aqui é do Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 53. Diz assim: vivemos no importante, soleníssimo tempo da história terrestre. Achamos-nos entre os perigos dos últimos dias. Importantes e tremendos acontecimentos se acham diante de nós. Quão necessário é que todos os que temem a Deus e amam sua lei se humilhem diante dele e se aflijam e pranteiem e confessem os pecados que têm separado Deus de seu povo. Os membros da igreja são responsáveis pelos talentos a eles confiados, e é impossível para cristãos cumprirem suas responsabilidades a menos que ocupem aquela posição elevada que está de acordo com as verdades sagradas que professam. A luz que brilha sobre o nosso caminho nos torna responsáveis para fazer essa luz brilhar para outros, de modo tal que glorifiquem a Deus. Quanto ao Mateus li, eu lembrei de um texto que a irmã White explica, se não me engano, está no Serviço Cristão. Muitas vezes os servos de Deus têm que recuar a trincheira, falando lá quando uma comparação com uma guerra, né? E depois tornar a avançar. Então, o nosso movimento, diante de tantos ataques que a gente sofreu, quando nós fomos excluídos das igrejas, a gente acabou recuando para a trincheira. E agora, então, nós temos que fazer planos para avançar. E esse avançar é na parte prática. Como fazer o nosso jovem, criança, como nós estudamos esses dias atrás, né? Será que o nosso jovem e criança estão preparados para saber o que é o papado e o que nós vamos enfrentar? Né? Isso é um dos pontos. Também aprender sobre os tratamentos naturais, como nós falamos, alimentação, combinação de alimentos, que muitas vezes nosso povo está afrouxando também. A questão da moda, no cabelo, no vestuário e assim por diante. A vida no campo, a questão da educação. Então tudo isso daí é sair da trincheira e avançar. Então, em relação a quando você estava falando de recuar para a trincheira, eu lembrei da importância, então, também de fortalecer o interior da igreja, onde haja, de fato, uma condição, tanto no aspecto de disciplina, que é algo que as igrejas têm deixado de efetuar, e também o aspecto organizacional também. Tudo isso teve que ser avançado, né? Assim como aqueles pioneiros adventistas foram excluídos das igrejas protestantes, ficaram sem condição, né? Interessante até a gente pensar o casamento de Tiago e Ellen White foi feito só por um juiz de paz, né? Então uma condição bastante adversa que eles se encontraram agora excluídos das igrejas, sem nenhuma organização, desprovidos então também de uma ordem evangélica ainda, onde houvesse a formação de novos ministros ordenados e tudo mais. E Deus foi guiando eles passo a passo. Então, o que nós estamos precisando hoje também é de mais obreiro, né? Jesus olhou para uma seara e ele trouxe para o plano espiritual, quando ele estava andando com os discípulos. A seara está pronta, está madura, né? Mas são poucos os ceifeiros. Então, quando nossos irmãos que têm filhos e têm netos estão preparando eles para ser grandes homens nessa terra, nós estamos ficando na trincheira. Então, era hora de nós prepararmos nossos jovens, né? Eu tenho 2 netas e um neto,
e também lembro das outras crianças e jovens, são poucos da nossa igreja, e dos interessados, nós deveríamos estar aproveitando mais, né? E eles serem úteis na causa de Deus, né? Então tem pessoas aí esperando, muitas vezes vem a dificuldade financeira, né? Tivemos uma crise esse ano que passou, nessa pandemia, e a dificuldade financeira eu acredito que abrangeu todas as igrejas por aí. Muitas tiveram que fechar, não poder ter reunião e assim por diante. Então, como que nós vamos fazer? Dispor nossas jovens e crianças à disposição. E não ache ruim se nós tivermos que ser duros, firmes com eles, para eles pegar um rumo, né? Não é ficar até tarde na cama, numa boa, não lembra de estudar, não lê nada, né? Só no celular, no WhatsApp, mensagens e tal, e tal, e tal. Então é isso que eu queria dizer para os irmãos e aos amigos da Palavra de Deus nesse estudo. Agradecemos terem nos acompanhado até aqui. Continue acompanhando este estudo, né? Um estudo que vai avançar passo a passo em direção a uma compreensão clara e simples desse tema que é essencial, que define se uma igreja ela permanecerá em pé ou não, que é esse tema justamente de justificação e santificação. Deixem o seu like ou dislike no vídeo e compartilhem com os interessados, amigos, para que também sejam beneficiados com esses temas da Palavra de Deus e o Espírito de Profecia. Esse é o meu desejo de oração a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.